Olha, se você tem sentido o nariz mais seco, a respiração mais difícil, aquela tosse irritativa, dor de cabeça nos últimos dias, uma falta de disposição, você não está sozinho não, viu? Nós vamos falar de saúde agora e das consequências dessa baixa umidade relativa do ar. Não só isso, as consequências também dessa gangorra climática. Hoje, por exemplo, em algumas cidades do centro-oeste paulista, como é o caso de Jaú, nós tivemos as 4 estações do ano. Já ventou, já parou de ventar, já nublou, já chuviscou, já saiu sol, já ficou seco o tempo, já esfriou, já esquentou. Que barbaridade, isso em questão de poucas horas. Aliás, na manhã de hoje chegou a chuviscar um pouquinho em Jaú e em algumas outras cidades também. Dá uma amenizada no clima seco, mas só momentaneamente. A secura, com baixíssimos índices de umidade relativa do ar, vai continuar ainda ao longo dos próximos dias. Isso afeta muito a nossa saúde, a qualidade de vida e principalmente traz efeitos para as crianças e para os idosos. Eu vou falar com o Tiago Cristardo agora a respeito da movimentação no hospital da Unimed, inclusive, e vai trazer mais informações para a gente a respeito dos impactos desse clima seco e dessa questão climática que é uma verdadeira gangorra, né? Fazendo sol, chuva, calor, frio, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Tá fácil para a saúde aguentar, não? Haja imunidade e resistência, hein, Tiago? Chega mais, bom dia. Já boa tarde, aliás. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo pelo SBT Central. Essa gangorra, como você disse, está ficando bem difícil, né? Eu estou vendo sempre amigos, colegas, andando com soro fisiológico, né? Para tentar amenizar esses sintomas. Para a gente pegar dicas mais importantes, eu vou conversar aqui com o Dr. Dirceu, aqui da Unimed. Doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Obrigado. E já perguntar para você, como que a gente pode, né, amenizar esses efeitos do tempo seco? Boa tarde a todos. Bom, na verdade, nós estamos agora já em pleno inverno, né? Mês de agosto, desde o mês de julho, a gente começa a perceber uma redução do volume de chuvas, consequentemente, a imunidade por esse ressecamento das vias aéreas começa a acontecer. Então, a gente percebe, basicamente, as queixas relacionadas ao ressecamento dos olhos, das vias aéreas, principalmente o nariz, e ressecamento da pele também é bastante visualizado, e a procura aí pelo pronto-socorro por crianças e idosos. Normalmente você pode evitar esses efeitos, principalmente do ressecamento, com uma hidratação diferenciada, né? Por ser um tempo mais frio, a gente às vezes esquece de beber água, né? Então você acaba não tomando a quantidade de líquido necessária. Então, pelo menos 2 litros de líquido por dia é essencial como uma medida geral, né? Você pode usar aí algum colírio nos olhos, tipo não um colírio hidratante, semelhante à lágrima, tem vários nas farmácias para serem utilizados. Na pele, um hidratante, você pode usar para evitar o ressecamento da pele. E nos olhos, e no nariz, você pode usar um soro fisiológico para fazer uma limpeza, uma lavagem dos olhos, ajuda bastante na questão do ressecamento. Doutor, por que esse tempo seco afeta tanto o nosso sistema respiratório? A gente acaba ouvindo muitos relatos, né, de pessoas reclamando sobre a dificuldade de respirar. Por que isso afeta tanto? Porque, na verdade, você tem o ar, ele começa a entrar um ar muito seco, ele não sofre um processo de umidificação, né, quando a umidade do ar está adequada. Com isso, há uma redução, então, como eu disse, da imunidade e vem as doenças respiratórias, mais intenso nas crianças ou nos idosos. A queda da imunidade pode favorecer o aparecimento, a gente vê eventualmente aí, das patologias respiratórias e até mesmo das pneumonias, né? Isso é uma coisa que aumenta muito agora. Tanto é uma verdade que quando começarem novamente as chuvas lá para setembro, normalmente esse problema já se resolve. É uma questão da imunidade, basicamente, porque o ser humano, a gente precisa respirar um ar umidificado, não um ar tão seco como acontece, até pela questão dos ventos também, que ajudam nesse ressecamento das vias aéreas. Doutor, sobre a alimentação, existe alguma coisa que a gente pode introduzir na nossa dieta para enfrentar esse momento aí de tempo seco?
Bom, na verdade, né, como nós falamos, envolve a questão da imunidade e da hidratação. Então, a hidratação você pode ajudar na questão do líquido, água, chá, suco, que você gostar e tiver uma quantidade maior, superior a 2 litros por dia. E a alimentação, buscar sempre uma alimentação mais leve, vamos dizer assim, né, um pouco mais de frutas, legumes, saladas, e evitar alimentos mais pesados. Você vai ter uma boa redução na hipótese aí de ter alguma doença respiratória. Doutor, para fazer um aviso aqui para a nossa audiência, quais os horários do dia são mais críticos nesse período? Isso é muito importante. A gente recomenda até, a gente vê muita gente correndo na rua, caminhando na rua, nas estradas, né, fazendo atividade física em ambientes abertos, né? Você deve praticar atividade física antes das 10 horas da manhã, após as 16 horas. Nesse horário de 10 horas da manhã até as 16 horas, é um horário de pico aí de sol. Então, você vai ter um efeito maior dessa desidratação pelo ar estar mais seco, então você pode ter algum desconforto respiratório. Então, evitar qualquer atividade mais intensa neste período de tempo de 10 às 16 horas da tarde. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela participação aqui no nosso jornal. E, Paulo, esse tempo realmente tem afetado muito, né? Eu fico também com as minhas vias respiratórias bem afetadas, mas a gente precisa seguir as dicas aqui do doutor e enfrentar esse período, né, Paulo? Exatamente, são maneiras para tentar amenizar um pouquinho os efeitos do clima seco. Como eu antecipei antes, né, hoje chuviscou um pouquinho, ontem à noite também em algumas cidades da região, melhora um pouco a qualidade do ar, reduz o número de partículas, né, dessa fumaceira, do poeirão também. Agora, não é uma chuva volumosa, né? Ela é mais suja do que qualquer outra coisa. A verdade é que a gente vai seguir com a estiagem, com clima bastante seco, com altos e baixos de temperatura. Então, é importante redobrar os cuidados para aumentar a imunidade, tentar atravessar esse período mais crítico do ano para a nossa saúde. Eu, em particular, viu, Tiago, sofro barbaridade com a voz, principalmente. Fala pouco, né? Fala mais que o homem da cobra, como diz o ditado. Então, precisa cuidar para poder seguir em frente com o trabalho também. Valeu, Tiago. Obrigado pela participação. Bom trabalho. Qualquer coisa é só chamar.